TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham aqui na Casa da Mãe Maria. Muito bom, queridos milites, ter cada um de vocês aqui conosco, vocês que nos ajudam, sobretudo, a fazer o programa Viver com Fé e Saúde acontecer. E como bem sabem, nós iniciamos o nosso programa com o bloco Viver com Fé. E o convidado do mês, gente, está aqui trazendo muita informação relevante acerca da espiritualidade, Padre André Nogueira, ele que é secretário executivo da CNBB. E nessa semana, gente, olha só, o anúncio do Reino dos Céus. Padre André, é com você, querido. Olá, Cláudia. Olá, você que nos acompanha. Nesta semana, vamos falar então sobre os evangelhos das parábolas do reino. Jesus, nosso Senhor, vem para anunciar o reino de Deus. Lá na sinagoga de Cafarnaum, Jesus já havia falado disso. Ele veio para proclamar que o reino de Deus está próximo e que este reino é para todos, especialmente para os pobres e para aqueles que acolhem com essa humildade a palavra de Deus. E Jesus compara o reino a várias realidades da vida. Em primeiro lugar, ele compara o reino a essa semente que é semeada na terra. Ele compara o reino também a uma semente que germina em meio às dificuldades, como o joio que cresce no meio do trigo. E é por isso que Jesus nos convida a ter a paciência do Evangelho, de acolher a palavra e de esperar que ela germine na nossa vida, mesmo que no meio das tribulações e das dificuldades. Jesus também compara o reino de Deus a alguém que procura pérolas preciosas e quando a encontra, vai, vende tudo o que tem e compra aquela pérola preciosa. Jesus também compara o reino de Deus a um pescador que recolhe os peixes de todo tipo e que depois então os separa. Jesus compara o reino de Deus a várias realidades da vida para nos ajudar a compreender que o reino já está presente no meio de nós, que o reino dos céus já se faz presente nesta terra em todas as situações em que praticamos a justiça, em que somos convidados a amar o próximo, em que somos convidados a exercitar a misericórdia e o perdão que vem de Deus. E também em todas as situações em que somos convidados a ser homens e mulheres da partilha. O reino de Deus, presente no meio de nós, vai se tornar uma realidade completa, segundo o coração do Senhor. E por isso, esse mesmo reino que vem ao nosso encontro, esse mesmo reino que é o próprio Jesus, também deve ser colocado em prática em nossa vida. A igreja é anunciadora do reino, a igreja é sinal e instrumento do reino. Mas o reino dos céus também depende da ação misericordiosa, da ação evangelizadora de cada um de nós. Construir o reino não significa que nós somos donos dele, mas construir o reino significa que nós vamos participar dele cada dia da nossa vida. Você quer ser membro do reino de Deus? Você quer fazer parte do reino do Senhor? Seja também um anunciador dessa palavra e testemunha viva da presença do Senhor no nosso meio. Deus abençoe você. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, Padre André. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui conosco. Gratidão eterna. E agora eu quero convidar vocês para acompanharem o vídeo tema desta semana. Vejam a relevância do programa dessa semana. Vamos acompanhar o vídeo? Os afogamentos causaram mais de 2,5 milhões de mortes na última década. A grande maioria dessas mortes ocorre em países de baixa e média renda. Globalmente, as maiores taxas de afogamento ocorrem entre crianças de 1 a 4 anos, seguidas por crianças de 5 a 9 anos. O custo humano, social e econômico dessas perdas é intoleravelmente alto e totalmente evitável. Prevenção de afogamentos. Esse é o tema do Viver com Fé e Saúde dessa semana. Pessoal, prevenção de afogamentos. Olha que tema relevante para trazermos aqui.
algo realmente, de fato, importante para falarmos e lidarmos no dia a dia. Não é só questão de férias, não é questão só de um feriado prolongado, até porque tem pessoas que têm piscina em casa, pessoas que não têm piscina em casa, mas têm criança, então é um cuidado muito importante. Precisamos estar com os olhos atentos e o nosso convidado, pela primeira vez aqui em nosso programa, se disponibilizou no tempo dele. É o capitão Diego Garcia Balgarte, ele que é comandante do 8º Subgrupamento do Bombeiros Militar Independente, lá de Bonito, Mato Grosso do Sul. Ele está falando diretamente de lá, já está aguardando e já vai trazer informações muito importantes acerca, sobretudo, da prevenção de afogamentos. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Família, reúnam todos aí em casa para acompanharmos o programa tema desta semana, tão relevante em todos os dias do ano, pessoal. Não é só em período de férias, não. É todo momento, final de semana, ou o que quer que seja. O tema da semana será prevenção de afogamentos. E o nosso convidado, pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, ele que está falando lá de Bonito, Mato Grosso do Sul, é o capitão Diego Garcia Balgarte, ele que é comandante do 8º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, lá de Bonito. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa pela primeira vez, capitão, e um tema tão relevante para você trazer para a gente, hein? Olá, agradeço pela oportunidade, pelo convite de poder estar falando. Esse tema que é muito importante, né, interessante, e que várias pessoas ainda desconhecem alguns fatores, né, que podem agravar e levar ao afogamento. Exatamente. Mas para iniciarmos, capitão, eu quero muito que você se apresente. Fala um pouco do seu trabalho realizado aí em Bonito, no 8º Subgrupamento de Bombeiros Militar. Conta pra gente como que é esse trabalho desenvolvido aí. Certo. Eu estou na função aqui de comandante do 8º Subgrupamento, né? Nós atendemos aqui a região de Bonito e Bodoquena e nós somos um quartel operacional e também temos as demandas administrativas. Então, nós atendemos desde ocorrências de atendimento pré-hospitalares, combate a incêndio, questões de afogamento, busca de animais, busca de pessoas desaparecidas e também atendimentos na parte administrativa, que é a parte do setor de vistorias e demais atendimentos à população, né? Então, a gente faz as atividades de um quartel como os de Campo Grande, Dourados e outras regiões, e nós temos um efetivo aqui hoje de 27 militares para atender essa região de Bonito e Bodoquena. Capitão, e aí sendo uma região turística, é registrado muitos casos de afogamento, sendo assim? Não, aqui é algo que as pessoas sempre perguntam, né, por questões de ser uma área turística, né, tanto Bonito quanto Bodoquena, a gente tem muito forte a presença dos guarda-vidas. Então, os próprios passeios, os próprios atrativos, quando a gente tem a oportunidade de conversar, a gente enfatiza muito e eles levam isso aí com grande importância, porque a imagem da cidade são os atrativos, principalmente que envolvem água, né? Então, eles têm essa questão de segurança, principalmente para o banhista, muito forte. Então, a gente quase não tem índices de afogamento aqui na cidade de Bonito e Bodoquena. Que coisa boa, até porque é uma localidade muito cuidada, né? Minuciosamente, vamos dizer assim. Porque, na verdade, como eu falei, não é somente em tempos de férias. Isso, claro, pode ter um número maior. Mas, assim, a qualquer momento, é um final de semana, não, capitão? E estar atento o tempo todo. Vocês estão atentos, né? O tempo todo, no sentido até da prevenção, né? Isso, aqui a prevenção é muito forte. A gente trabalha, né, como eu disse, em conjunto. A gente conhece a maioria dos guarda-vidas que estão presentes nos atrativos turísticos. E a gente sempre conversa com eles e sempre enfatiza essa questão da prevenção. Entendi. Capitão, fala um pouco pra gente sobre o trabalho que o Corpo de Bombeiros realiza, de uma forma geral, sobre essa questão da prevenção de afogamentos. Certo. Nós mantemos contato aí com todos os atrativos, né? Com a questão, primeiramente, com a parte de vistoria técnica. Nós temos normas técnicas que são previstas para todas as edificações
inclusive para os balneários, né, e edificações relacionadas ao turismo. Então, nós temos as questões envolvendo a presença dos guarda-vidas, itens de segurança de primeiros socorros, como oxigênio, tem a questão também de prancha, todos os procedimentos aí para o atendimento de um afogado. Nós temos também o trabalho em que nós ministramos instruções a guarda-vidas e pessoas que trabalham como guias de turismo aqui na cidade de Bonito e Bodoquena. E aí a gente sempre está tratando essa questão da prevenção ou também do possível atendimento para o afogado. Entendi. E essas formações, elas são feitas de acordo com cada região, com a demanda de cada região, principalmente aquelas áreas litorâneas que possuem rios, que possuem lagos, porque mesmo as que não possuem rios ou lagos, tem a questão da piscina, não, capitão? Sim, a gente trata a gente tem uma característica muito particular aqui, que são os vários rios, né? Mas a gente não pode deixar de tratar a questão das piscinas, porque nós temos os hotéis aqui que trabalham com piscinas, a gente tem alguns atrativos também que trabalham com piscinas. Entendi. Então, a gente não esquece também, a gente tem essa particularidade, mas não esquece essa questão das piscinas também. Entendi. E os militares, e os salva-vidas, eles precisam obrigatoriamente ser militares do Corpo de Bombeiros? Não, nós temos uma diferenciação, né? Nós temos, no Corpo de Bombeiros, a gente tem uma formação, que é um curso de especialização, que que a pessoa se forma, o militar se forma guarda-vida. E no meio civil, para os atrativos, a gente tem um outro público, né, que é uma carga horária diferenciada, e eles também se habilitam como guarda-vidas para esses atrativos, para atender ao público em geral. Entendi. E, assim, quais são os primeiros sinais que nós podemos perceber que alguém está se afogando? Porque pode acontecer de quem está olhando achar que é uma brincadeira. Não, está brincando. Apesar que é o tipo de coisa que não se brinca, mas infelizmente tem gente que acha que pode brincar dessa forma, né? Além desse olhar, dessa questão visual que a gente pode ver, está brincando ou ele está se afogando? Que outros sinais a gente pode perceber que uma pessoa realmente está se afogando, capitão? É bem complicado diferenciar essa situação em que a pessoa está se afogando, mas a gente começa a suspeitar vendo alguns fatores. Por exemplo, a gente pode achar estranho uma pessoa querer nadar, querer entrar no rio, querer entrar na piscina, por exemplo, com as vestimentas de camiseta e calça. Então, a gente já pode perceber que essa pessoa não está numa situação normal em que a gente tem que ter uma atenção especial para ela. Ou então uma pessoa embriagada, ou então uma pessoa com dificuldade natatória que a gente vê que essa pessoa não consegue desenvolver um nado e quer atravessar um rio, por exemplo. Então, tudo isso vai despertando um gatilho de atenção para esse tipo de pessoa. Até o momento que a gente até repassa para os guarda-vidas. Visualizou esse tipo de situação, impeça o mais rápido possível que essa pessoa continue adentrando para dentro da água. Retire ela imediatamente porque ela está numa situação de risco. E ela, se colocando numa situação de risco, ela também coloca o guarda-vidas numa situação de risco. Porque ele vai ter que atuar e ele vai ter que deixar de atender outras pessoas ou de observar outras pessoas por conta daquela pessoa. É exatamente isso que eu ia te falar, porque, como eu falei, é o tipo de brincadeira que não se faz, porque o salva-vidas, ele pode ir ajudar aquela pessoa que está brincando e, ao mesmo tempo, pode ser que outra pessoa esteja afogando ali naquele mesmo local de verdade e aí ele acabar não conseguindo, né, fazer esse resgate. Não? Então, é uma conscientização muito forte, muito importante que a gente tem que ter, não? Isso, exatamente. É uma questão de educação, né, que as pessoas devem ter ao frequentar esses locais. A educação que eu digo é de respeitar mesmo a figura do guarda-vida, as orientações, tudo que ele falar, obedecer, porque a gente começa a tentar ver que algumas situações que as pessoas querem entrar em conflito com o guarda-vida, mas ali naquela função ali, ele é de total responsabilidade sobre as pessoas que estão frequentando, ou estão no rio, estão lá na piscina, enfim. Então, é importante que as pessoas tenham essa educação e obedeçam realmente o que está proposto ali pela figura daquela pessoa que é o guarda-vida no momento. Exatamente, porque ele está ali para poder preservar a nossa vida, né? E, para tanto, ele precisa desse respeito também para executar o trabalho dele de uma forma mais acirrada e para nossa segurança, não, capitão? Sim, ele está ali justamente para preservar a nossa vida. Ele está ali para bem atender e resguardar todos que estão frequentando o local. Capitão,
Tem algumas medidas que o Corpo de Bombeiros utiliza para poder fazer a identificação dos locais, né, que não são apropriados para o banho. Como que é feito esse mapeamento? É feito de fato um estudo? É feito algo aprofundado para que as pessoas realmente respeitem a identificação, respeitem as placas, porque não está ali por nada? Houve um estudo, houve um mapeamento para que pudesse proibir aquele local para banho, né? Isso, nas normas técnicas que nós temos a norma técnica 01 e a norma técnica 44, e elas tratam dessa questão da área de banho. E todos os atrativos, eles devem se regularizar junto ao Corpo de Bombeiros. E essa regularização vem junto com a apresentação de um projeto. Nesse projeto, o responsável técnico ele vai nos apresentar como é a área de banho desse local, profundidade, e aí ele vai fazer as limitações de área de banho. De acordo com a área de banho proposta pelo responsável técnico, a gente vai definir essa questão de se tem que ter 1, 2, 3, 5 guarda-vidas e delimitar os pontos em que esses guarda-vidas vão estar alocados para atender os banhistas. Então, já é feito um projeto anterior e isso é complementado com uma vistoria presencial no local. Porque, às vezes, pode ser que tenha algum local que fica um ponto cego. E somente uma vistoria presencial é que a gente consegue ver isso daí, consegue pedir uma atualização, até mesmo substituição do projeto para alterar esse ponto verificado numa vistoria presencial. Ou seja, uma aparentemente simples placa de identificação, foi feito todo um estudo acirrado de todo um grupo, exatamente para a nossa segurança, né? Isso, não é algo tão simples assim que a pessoa chega, a gente só vai lá e finca uma placa e está tudo certo. É feita uma orientação, é tudo feito baseado em normas, né, anteriores que são aprovadas e vistoriadas presencialmente pelo Corpo de Bombeiros Militar. Capitão, em relação à questão de férias, existe um período realmente onde acaba acontecendo o maior número de afogamentos? Por exemplo, feriado, férias, ou isso independe? Existe algo em relação, esse olhar em relação a isso? Porque, claro, que quando é feriado, quando é férias, um feriado prolongado, alguma coisa assim, o número de pessoas ali naquela região acaba aumentando. E eu não estou falando só referente à região que o senhor trabalha, mas assim, de uma forma geral. Então, sendo assim, aumentam ou não o número de afogamentos? A conscientização aumenta também? Porque eu penso que quando chegam a proximidade, vocês ficam pensando em formas como vocês vão poder trabalhar tudo isso, além do que já está identificado, além de já ter os salva-vidas lá. Mais um trabalho de conscientização, capitão? Sim, esse período de férias, ele representa um período com risco de afogamento maior, né? Devido ao aumento de pessoas, né, frequentando esses locais. E também nós temos a questão do aumento de ocorrência. Acontece mais no feriado do final do ano, no recesso de final de ano, né? Olha. Em que coincide com o verão. O período de férias agora do meio do ano, ele tem um aumento do número de banhistas nos locais, porém é um período que, particularmente aqui Bonito e Bodoquena, a água está muito fria, o tempo já não contribui muito e as pessoas acabam, por vezes, optando por nem entrar na água. Então, acaba que não oferece tantos riscos. Mas é sim um período de maior preocupação, tanto as férias de final de ano quanto as férias de meio de ano. Tá? Os banheiros, tanto para crianças quanto para adultos e adolescentes que frequentam esses locais. E quando você fala de criança também, é até aquela questão, a gente tem que estar com o olho o tempo todo neles, né? Porque é sempre aquele relato, né? A mãe virou, a criança já some. Então é algo muito preocupante essa questão de criança, né? E essa questão de criança, é importante ter tocado no assunto, as pessoas às vezes confundem a questão da presença do guarda-vida ali no local. Os pais, por vezes, deixam as crianças sozinhas, confiando na pessoa ali do guarda-vida, em que ele faria um papel, entre aspas, de babá da criança. É responsabilidade dos pais ficarem próximos aos filhos. A gente até utiliza algo no Corpo de Bombeiros, até para repassar para os guarda-vidas e para os pais que estiverem no local, que a criança tem que ser mantida à distância de um braço de segurança, sempre próxima a um adulto ou algum responsável.
A criança não pode ficar sozinha naquele local, porque a criança não sabe os limites, não sabe dos riscos, não entende as questões ali ao qual ela vai estar exposta. Então, os pais sempre ficarem próximos a uma distância de um braço de segurança no máximo. É muito importante você trazer isso também, porque como você falou, acha que o salva-vidas, o guarda-vidas vai ser o babá, e não é. Porque ao mesmo tempo que ele está ali para nossa segurança e dá uma sensação realmente de segurança na gente, quando a gente vê esses profissionais ali próximo, mas ao mesmo tempo que ele está ali, ele pode sair imediatamente para uma ocorrência, né? Então ele já não está mais ali. E não significa que ele descuidou, significa que ele está indo salvar uma vida, né? Isso, exatamente. Ali é a função em que ele não atende 1, 2, 10 pessoas. Ele pode atender, dependendo da área ali, umas 50, 100 pessoas até ao mesmo momento que ele está num ponto de observação em que ele está cuidando dessas pessoas. Agora, imagine uma situação em que uma mãe chega com 2 crianças, 2 filhos, deixa as crianças lá para entrar na água, tomar o banho e sai de perto e confiando na figura ali do guarda-vida. Exatamente. Muita responsabilidade faz necessário quando a gente tem essas criaturinhas perto da gente, que são tão enriquecedoras, rápidas e inteligentes, a gente tem que estar atento o tempo todo. Aguarda só um momento aí que eu já volto a falar contigo, capitão. Tá bom. Porque nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meus irmãos, nesta semana nós estamos falando sobre prevenção de afogamentos. Olha que tema importante para todos nós. Nosso convidado, pela primeira vez aqui no programa Viver com Fé e Saúde, é o capitão Diego Garcia Balgart. Ele que é comandante do 8º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente lá de Bonito, Mato Grosso do Sul, de onde ele está falando. Já trouxe várias informações muito importantes aqui no bloco anterior. E agora, capitão, vamos falar sobre aqueles cuidados que são necessários estendidos à nossa casa, né? Ao nosso lar. Quais são as dicas que você dá para quem tem, por exemplo, piscina em casa, capitão? Para as pessoas aí que têm uma piscina em casa, a gente recomenda, inclusive para os hotéis, para que deixem essa piscina com um cercamento, com um portão, com a trava, em que a criança não consiga adentrar de forma efetiva sem estar com a presença de um adulto. Aí tem também uma questão em que a gente já observou que várias pessoas que têm piscina em casa acabam deixando objetos nessa piscina, uma bola, algum objeto ali que ele atrai a atenção da criança e faz com que essa criança chegue até esse local em busca desse objeto. É verdade. Então, isso serve como um atrativo para que a criança vá até a piscina sem um adulto. Então, isso é um dos problemas, né? E uma outra questão é a questão das brincadeiras, né? De correr, de pular, de se jogar, principalmente na borda da piscina ali, porque isso acaba acarretando o risco de um trauma inicialmente e, posteriormente, um afogamento. E quanto menos objetos levar para dentro da piscina, porque tem gente que leva banco, tem gente que põe cadeira dentro da piscina, é muito perigoso, até porque às vezes esquece e o outro vai pular e acaba se acidentando, né? Isso, ali é um ambiente que a gente, primeiramente, questão de envolvendo água, a gente tem que respeitar, né? Então, por vezes, a gente sabe que um objeto está lá, por exemplo, um banco, né, como você citou, está lá no fundo da piscina, mas uma outra pessoa pode pular, não se atentar àquilo e vir a sofrer um trauma e se afogar. Exatamente. Capitão, e caso aconteça algum afogamento na residência, qual que é o primeiro passo, qual que é a primeira coisa a se fazer, capitão? Porque dá aquele desespero, claro, né? Qual que é a primeira situação que deve ser feita nesse caso de afogamento em casa? Se a pessoa, normalmente as piscinas em casa sempre tem um adulto ali, e são piscinas que não têm uma profundidade muito grande, né? Nós orientamos que uma pessoa responsável, que tenha responsabilidade, entre nessa piscina e retire inicialmente, por exemplo, essa criança, um adulto ou um adolescente de dentro dela, coloque numa área segura e ligue imediatamente o 93, que é o telefone do Corpo de Bombeiros. E aí, dependendo da situação, dos sinais que essa vítima vai estar apresentando, o nosso atendente já vai iniciar um protocolo em que ele vai passando as dicas do que se pode fazer até a chegada da nossa guarnição no local.
Ele vai sendo orientado, né? A pessoa vai sendo orientada, sobretudo para se acalmar e ouvir corretamente as instruções, né? Isso, e é até interessante essa questão de que quem for fazer a ligação seja uma pessoa que esteja mais calma no momento. Porque por várias vezes, não só envolvendo afogamento, como os outros acidentes, algumas pessoas ligam e essa pessoa fica agitada, nervosa. Claro que com a situação a gente entende, só que a gente não consegue, ou a pessoa não consegue passar de forma correta os dados, os sinais ali que são interessantes para a gente fazer nossa triagem, ou até mesmo o nosso atendente não consegue passar para essa pessoa dicas do que ser realizado até a chegada do Corpo de Bombeiros no local. Capitão, no momento de tensão, algumas pessoas, a grande maioria de nós, só sabemos qual é a nossa reação quando a gente está no nível de estresse, né? Então, não é raro também acontecer aquela pessoa vê o afogamento, fica muito nervosa, quer ajudar e acaba também se afogando, né? Porque às vezes não sabe, não é que não, às vezes até sabe nadar, mas não sabe como intervir naquele momento de tamanho estresse, né? E aí, às vezes, quer ajudar, acaba também sendo uma vítima, não? Isso, a gente tem uma preocupação quanto a isso também, em que a gente tenta fazer, preconiza sempre que consiga fazer um salvamento inicialmente de fora da água mesmo, sem adentrar efetivamente na piscina, jogando uma boia, pegando um cabo de vassoura ou de roda, esticando até essa pessoa, jogando uma corda, alguma coisa assim, ou jogando uma caixa de isopor, uma bola para que essa pessoa que está se afogando consiga segurar e consiga se tranquilizar. E então a gente vai partindo, né, inicialmente de salvamento de fora da água até efetivamente ter que entrar dentro da água. Então, se conseguiu tirar essa pessoa, conseguiu resgatar essa pessoa ali de fora da água mesmo, é excelente. Agora, não conseguiu, eu tenho que entrar na água, aí eu tenho que saber da minha habilidade natatória, é importante sempre avisar pessoas próximas que você vai estar adentrando esse local para que outras pessoas fiquem atentas à situação ou a algo que pode acontecer, porque é uma situação de estresse, como você citou, e a pessoa que está se afogando, ela está numa situação em que ela vai querer se salvar. Então, você chegando próximo dela, às vezes ela não vai escutar, ela não vai prestar atenção em você e pode vir te afogar também. Então, a gente pode ter um caso em que duas pessoas se afogaram ao mesmo tempo, sendo que uma foi tentar salvar a outra, e isso não é raro de acontecer. Capitão, a gente ouve muito falar, e isso é uma grande realidade, que álcool e direção não combinam. Álcool e rio e água e piscina também não combinam, né? O número de afogamentos acontece também em forma muito maior por pessoas que beberam além da conta e brincaram e abusaram dessa bebida e foram além do permitido. Claro que os acidentes acontecem, mas parte deles poderiam ter sido evitados com essa questão de não adentrar na água depois de ter ingerido bebida alcoólica. Com certeza. Essa questão do álcool é um fator que é de nossa grande preocupação, né? Quando a gente vai ver as questões dos nossos atendimentos envolvendo vítimas fatais de afogamento, quase que sempre está envolvida a presença do álcool. Então, a pessoa acaba superestimando sua capacidade natatória, acaba querendo superar limites em que ela, não tendo feito a ingestão de álcool, ela não iria enfrentar. Ela acaba tendo atitudes em que ela não teria se não tivesse feito a ingestão do álcool. E ela acaba se expondo a um ambiente de risco, um ambiente em que, por várias vezes, ela não tem uma outra pessoa para auxiliar, porque ela se põe nessa situação geralmente sozinha, e aí ela acaba vindo se afogar e não tendo tempo de ninguém auxiliar ou de resgatar essa pessoa a tempo. Exatamente, até porque o motorista, por exemplo, ele pode ser um ótimo motorista, mas se ele estiver sob efeito de álcool, ele perde todos os reflexos dele. Da mesma forma, a pessoa pode ser um excelente, um exímio nadador, mas ele não vai ser esse exímio nadador se ele estiver ingerindo bebida alcoólica, né? Porque ele perde totalmente, né? Sobretudo, o direcionamento do seu corpo, não? Isso, o direcionamento, os reflexos, né? A situação em que ele está com uma limitação, em que ele iria parar e retornar, por exemplo,
para a margem do rio, ele já não vai ter essa sensação, ele vai continuar nadando, vai querer enfrentar uma correnteza, vai querer mergulhar num local mais profundo, vai querer saltar de um local mais alto, e tudo isso acaba sendo um fator de risco para que essa pessoa venha se afogar. Você tem os dados mais recentes dos casos de morte por afogamento, capitão Balgardi? Precisamente, eu tenho que a gente teve esse ano, tivemos a entrada, né, de 56 afogamentos, né, por questões de piscinas e rios, e 6 afogamentos em baldes ou até mesmo similares, né. Mas a questão de número de óbitos, a gente não tem precisamente essa informação. Essa questão aí que você trouxe de balde também é algo que tem que ter um olhar diferenciado, né? Dentro de casa, que não são somente as piscinas, né? É o tanque, é o balde, é a banheira, né? Porque é assim, em questão de milésimos de segundo pode acontecer uma tragédia, né? Sim, essa orientação aí para os pais e responsáveis, né? Ficar sempre atento às crianças, principalmente essa questão de balde, sempre deixar eles vazios, ou então, se estiverem cheios, não deixem ao alcance das crianças. Os vasos sanitários, deixar sempre com a tampa fechada, porque a criança, por curiosidade, acaba frequentando todos os locais da casa. E o banheiro é um desses locais em que a criança vai frequentar. Se tiver sem a tampa, se a tampa estiver aberta, né, isso aí pode ser que a criança, né, dependure, né, sobre o vaso e venha a cair e venha se afogar. Então, sempre atento. Qualquer lâmina d'água ali é um perigo constante ali, principalmente para as crianças aí de até 1 ano, 2 anos de idade. Capitão, eu não canso de dizer da admiração que eu tenho pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, de forma geral. Já fui muito parceiro, já trabalhamos muito juntos, né? Eu, enquanto psicóloga de emergências e desastres, com o Corpo de Bombeiros. Julho é um mês mais do que especial para essa classe. Dia 2 de julho foi o dia do bombeiro. Dia 25 de julho, o Dia Mundial da Prevenção de Afogamentos, né? Que é muito importante também. Vocês fazem esse trabalho maravilhoso, esse trabalho acirrado. Conta pra gente qual que é a importância dessa data para a sociedade, capitão, porque assim, o trabalho de vocês não é só em relação ao afogamento, tem uma série de vertentes, né, que vocês desenvolvem muito sabiamente, mas em específico, 25 de julho, essa data especial também dessa conscientização. Então eu gostaria que você falasse para a gente sobre a importância dessa data, do quão é relevante nós falarmos sobre isso, de trabalharmos no sentido preventivo, como se fala, depois do leite derramado, né, a gente vai sim limpar, fazer a limpeza, mas não vai ser mais aquele tanto de leite, né? Então, por que não prevenir? Então, é uma data realmente muito importante. Traz para a gente essa conscientização, capitão, em relação a essa data. 25 de julho a gente celebra como um dia para educação das pessoas, né? Demonstrar para as pessoas os riscos do afogamento. Nós temos que o afogamento em crianças de 4 a 7 anos é a segunda maior causa de óbito, nas crianças, seria por questões de afogamento. Então, são índices que são preocupantes. E às vezes os pais, os responsáveis, eles não têm todo esse conhecimento, porque é aquela questão, acontece somente com o vizinho, nunca acontece comigo, nunca aconteceu na minha família. Então, a gente usa esse período para realmente fazer uma campanha de conscientização, para demonstrar a importância que é, por exemplo, os pais colocarem essas crianças para praticar aula de natação, ou então para explicar os riscos em que as crianças, né, estarão sendo submetidas ao entrar num ambiente aquático. A questão de educação, de frequentar locais que sejam certificados pelo Corpo de Bombeiros, que tenha a presença dos guarda-vidas, que se obedeçam às placas de sinalização. É toda uma questão ali de educação mesmo, que a gente prioriza em fazer, para que diminuam esses dados que são, na nossa visão, alarmantes, né? A gente ter caso de o afogamento ser a segunda causa de óbito em crianças é algo muito preocupante e que as pessoas têm que realmente levar a sério e se preocupar com isso. Exatamente, de forma antecipada, né? A prevenção com certeza é o melhor caminho, não, capitão? Para finalizar, quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, sobretudo da importância dessa questão da prevenção ser o melhor caminho, com certeza, sempre é, porque nós estamos falando de vida, né?
Aham. A gente, de modo geral, eu oriento para que, né, com relação às crianças, os pais responsáveis sempre mantenham essa criança a uma distância de um braço de segurança, sempre a supervisão total com essas crianças. Procure frequentar locais em que tenha a presença dos guarda-vidas, que esteja certificado pelo Corpo de Bombeiros. Tenha cuidado ao frequentar locais que não conheçam. Aos adultos, não faça ingestão de bebidas alcoólicas e vá praticar uma atividade de natação ou entrar na água. Se for entrar na água, de modo geral, a gente orienta que as pessoas fiquem com a água na linha da cintura. A gente até tem um jargão que a gente utiliza, que é água no umbigo, sinal de perigo. Então, não tem por que adentrar em locais mais profundos, mergulhar em locais que a gente não conhece. A maioria dos nossos rios são rios de água escura, que a gente não enxerga um palmo à frente. A gente não sabe se tem pedra, se tem um galho, né? Não tem o porquê a gente ficar submetendo a força da correnteza. Não tem o porquê a gente ficar na água, por exemplo, numa situação em que o tempo está fechando, que começam as chuvas, né? Tem a questão dos raios, tem a questão do nível do rio que vai subir, pode subir abruptamente. Então, são todas essas as dicas que a gente deixa, né, de mensagem, de reflexão para as pessoas, para evitar o afogamento, porque não acontece somente com o vizinho. Todos nós estamos sujeitos a essa questão de afogamento, todos nós podemos passar por esse tipo de situação. Então, tenham respeito com a atividade aquática, procurem sempre pela prevenção, a gente está ali preconizando sempre a prevenção. A gente gostaria de atuar somente em segundo caso. É claro que a prevenção ela tem que ser em primeiro lugar para que os casos de afogamento não ocorram e que nós não precisamos atuar de forma efetiva no resgate de um afogado. Conversamos com o capitão Diego Garcia Balgatti, ele que é comandante do 8º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Bonito, Mato Grosso do Sul. Muito obrigada mais uma vez pelo sim aqui ao nosso programa, ao Viver com Fé e Saúde, a TV Imaculada. Deus abençoe cada vez mais a sua vida, proteja a todos vocês. Parabéns pelo excelente e relevante trabalho para a nossa sociedade, capitão. Muito obrigada, viu? Amém. Eu que agradeço pela oportunidade, né? E nós estamos à disposição aqui no 8º Subgrupamento, na região de Bonito e Bodoquena. Sempre que necessário, eu estou à disposição para contribuir no que for preciso. Gratidão, capitão. Um abraço para ti. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez o capitão Balgatti. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Um abraço para todos aí da região de Bonito. Gratidão, capitão, foi bem relevante as suas orientações, bem importante. A gente tem que se conscientizar, né, pessoal? Prevenção definitivamente salva vidas, né? Então, muito obrigada, capitão. E agora, no bloco Viver com Saúde, convidado do mês, que é o personal Márcio Vinícius, mais uma dica bem bacana aqui pra gente. Vamos acompanhar. Márcio, é com você. Olá, Cláudia. Meu nome é Márcio Vinícius, eu sou personal trainer. E hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre o exercício cardiorrespiratório, mais conhecido como cardio. O cardio é um exercício de baixa a moderada intensidade que dura por pelo menos 30 minutos, mas com certeza podem fazer mais. Seus benefícios estão totalmente ligados à saúde do coração, regulando a pressão, baixando os níveis de colesterol e até mesmo reduzindo os níveis de cardiopatias futuras, claro, associados a uma boa alimentação. No entanto, para fins estéticos, não é o melhor exercício a se fazer. O melhor exercício a se fazer são os exercícios assistidos, crossfit e musculação, que tem um fator externo que é a carga. Sem a carga externa, o dano muscular não é o suficiente para que chegue no processo de hipertrofia, que é o nosso ganho, o chamado ganho de massa muscular. Essa é a nossa dica de hoje, espero que tenha gostado. É com você, Cláudia. Márcio Vinícius, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco neste mês, no programa Viver com Fé e Saúde, trazendo essas dicas bem bacanas. Gostei muito, viu? Um abraço aí para você.
E você que está chegando agora, o programa Viver com Fé e Saúde já está encerrando, não há problema algum, porque você pode acompanhar no decorrer da semana as nossas reprises ou também pode nos acompanhar no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, Rede Imaculada de Comunicação, clica em inscrever-se, curte, compartilhe, comente, faça o nosso programa, né, ser compartilhado com outras pessoas que possam também ter informações importantes. Compartilhando não só o Viver com Fé e Saúde, pessoal, compartilhando também todos os outros programas oracionais, vocês estão nos ajudando a fazer crescer o nosso canal, o que é importante, né? Aquele grande sonho de São Maximiliano Kolbe, né? Então você está sempre nos ajudando. Então, vamos inscrever, compartilhar, curtir, comentar e fazer o Viver com Fé e Saúde acontecer. Ligando para a gente, dando sugestão de pauta, nós com certeza estaremos aqui ouvindo o que você tem a nos sugerir. De que forma? No 3349-2358 ou 993470532. E são desses números também que você ainda não é Merit, que você pode ligar e ter as informações para vir fazer parte dessa grande família da Milícia da Imaculada. Eu mando um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, te cuidem. Deus abençoe a semana maravilhosa de cada um de vocês, que seja abençoada, produtiva e cheia da graça de Deus. Um abraço bem forte, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!